Olá, amigos! Bem-vindos a mais uma edição do Camarote FC, o programa que abre espaço para receber os dirigentes dos grandes clubes do nosso futebol. Hoje vamos falar de recordes na Série B, um turno espetacular. E temos a honra de receber Cláudio Gomes, diretor comercial e de marketing do Criciúma Esporte Clube, o Tigre de Santa Catarina, que vem fazendo uma campanha brilhante na Série B do Campeonato Brasileiro. Bem-vindo, Cláudio, ao Camarote FC. Eu que agradeço aí. Lá no Sul dizem que quando a gente vai em camarote é porque é especial, né? Então estou me sentindo especial ser convidado para participar aqui do Camarote PFC. Isso aí, maravilha, é uma honra para a gente. E ao meu lado, o companheiro de sempre, José Maria de Aquino, para mais uma edição do Camarote FC. O 24º. Maravilha. Estamos quase fazendo 2 anos. Chegaremos ao 100, centenário. O programa será centenário. Mês que vem, 2 anos de Camarote FC, em setembro. Agradecer ao Cláudio a presença do Criciúma e vai contar os segredos de como um clube de uma cidade que tem na sua grande região, apenas, não é perto de São Paulo, Rio e tudo mais, 400 mil almas, pode manter uma campanha tão bonita como o Criciúma vem fazendo, recordando que já foi campeão da Copa do Brasil. 91 com o Filipão. Uma história. Filipão, né? Campeão da Copa do Brasil. E, Zé Maria, hoje a gente tem a honra de receber aqui 2 jornalistas convidados que sabem tudo e mais um pouco sobre o Criciúma. Sabem tudo. E muito me alegra receber aqui também o Rafael Araldi, narrador da Rádio Regional FM de Florianópolis para toda Santa Catarina, uma das revelações do rádio esportivo brasileiro. Guarde esse nome, Rafael Araldi. Bem-vindo ao Camarote FC, Rafael. Obrigado, Jorginho. Uma satisfação também revê-lo você. Uma saudação especial para os amigos da mesa, para o pessoal de casa. Importante falar do Criciúma, relembrar aí os bons tempos da cidade que dominou o estado de Santa Catarina na década de 60, falar da volta da autoestima do povo, não só de Criciúma, mas também do sul do estado e do futebol catarinense aí com algumas peculiaridades. Maravilha. E João Paulo Messer, da Rádio Eldorado de Criciúma, e que tem uma coluna também no Jornal da Manhã de Santa Catarina, conhece os bastidores da cidade, os bastidores do Criciúma. Bem-vindo, João Paulo, ao programa. Legal, obrigado pela recepção aqui, carinhosa. E a gente, eu não sei se estou mais feliz por estar aqui, por estar falando do Criciúma com essa campanha extraordinária. Estar ao lado de vocês é um privilégio enorme e agradeço a gentileza do convite. Maravilha. E todo mês você, sócio Premier FC, assinante do PFC Internacional e também da Globosat HD, pode nos ajudar a fazer o programa enviando as suas perguntas pelo endereço do nosso site que você vê aí na tela. Antes de começar a fazer as perguntas para o Cláudio Gomes, a gente vai assistir um vídeo do presidente do Criciúma, o Antenor Angeloni, que não pôde comparecer ao nosso programa, mas enviou uma mensagem para toda a torcida do clube catarinense, para você, assinante do Premier FC. Vamos ver. Aos torcedores do Criciúma que assistem o Premier, eu quero mandar uma mensagem aqui da grande satisfação que nós estamos tendo por estarmos nessa posição no Campeonato Brasileiro da Série B. Agradecendo também a toda a torcida aqui da região e dizer que estamos no meio da competição e vamos focar, estamos bastante conscientes que é só o começo, que qualquer deslize de 2, 3 derrotas a gente já está ferrado, então vamos tomar o maior cuidado e tentar aproveitar esse momento de sorte para que a gente consiga um acesso para a Série A. Aos amigos do Camarote, me desculpe eu não estar aí presente, porque já o trabalho aqui é muito pesado, muito grande para uma pessoa da minha idade. Então, eu mando um abraço para todos e cumprimentos e torço para o Criciúma. Cláudio, a gente viu o presidente bem simpático, né? Bem vibrante também com as condições do clube, uma pessoa simples, mas que está transformando a vida do Criciúma nesses 2 anos de mandato. Queria justamente a primeira pergunta abordar
com você esse ano de 2012, que o Criciúma terminou em 7º lugar no Campeonato Catarinense. Se não me falha a memória, foi a 2ª pior campanha da história do Criciúma em campeonatos catarinenses. E vem agora numa Série B em que o Turno ganhou as 10 partidas em casa. Ganhou todos os 10 jogos em casa e fora de casa conseguiu 3 vitórias, 3 empates e 3 derrotas. 42 pontos em 2º lugar, a 2 do líder Vitória no Turno. Os dois clubes fazem as melhores campanhas da história da Série B. Só o Corinthians e o Vasco conseguiram somar 39 pontos num turno. O Vitória fez 44, tivemos aqui o Vitória, o presidente do Vitória explicando também a administração do Vitória, o Vitória decolando. E o Criciúma com essa campanha maravilhosa. O que mudou do Campeonato Catarinense no primeiro semestre para essa campanha fantástica do Criciúma na Série B do Campeonato Brasileiro? Bem-vindo. Obrigado. Esse é o presidente, esse jeitão dele que ele conseguiu construir toda essa história. Eu não sei se ele transformou o Criciúma ou se o Criciúma transformou ele num novo presidente, num novo Antenor Angeloni, pela felicidade, obviamente, que ele agora enfrenta todos os problemas, as dificuldades que tem no futebol brasileiro. Nós recebemos o Vitória lá. O Vitória tem um excelente elenco. O Vitória, nós ganhamos o Vitória, mas foi um jogo muito apertado. Foi um jogo que o Vitória também mostrou uma postura, um futebol modelo. E até comentei com a diretoria do Vitória que era quase que impossível o Vitória não subir. E isso lá no comecinho, né? Foi na 3ª, 4ª rodada. Então, realmente já dá para ver um time quando monta uma estrutura e o Raimundo Queiroz, que foi lá, foi até o camarote deles para poder receber. Eu acredito que essa relação com os clubes é muito importante, em especial com os dirigentes. E como você falou, o Corinthians fez 39, nós fizemos 42, o Vitória 44. Se o Vitória não estivesse nos atrapalhando, nós seríamos o recordista da Série B. Mas é um recorde que a gente quer esquecer também. Prefiro ser recordista da Série A, da Libertadores, da Copa do Brasil, que nós já conquistamos em 91. Então são coisas importantes, mas o presidente falou aí no seu testemunho, nós não conquistamos nada até agora. Nós conquistamos uma parte desse processo todo. Então, focar novamente, centrar, ter o pé no chão, saber que tem muitos jogos pela frente, tem adversários agora que querem mais do que nunca ganhar. Quando você está nessa posição, aí agora você é o alvo. Todo mundo quer ganhar do líder, do vice-líder, enfim. Daqui a pouco a gente pode voltar à liderança, o Vitória pode manter. O importante é realmente a gente manter o foco. O nosso planejamento era estar no G4, isso que é importante. A gente saiu de um campeonato catarinense terrível. Sétimo lugar. Ganhamos somente do Camboriú, quase rebaixado no Campeonato Catarinense. Mas, óbvio, foi muito trabalhado esse processo todo, porque você sai de uma competição como essa, você sai com a autoestima lá embaixo. Eu recordo, inclusive, o dia que nós fizemos a recepção dos atletas que iriam ficar e dos atletas que estavam vindo. Foi até uma brincadeira, eu converso com alguns atletas e eles falam sobre isso, sobre o que mudou na vida deles daquele dia em diante. Onde nós temos até uma brincadeira. Nós temos uma brincadeira de apresentação de todos os atletas. Porque a gente ainda falou, no Campeonato Catarinense, parecia que vocês não se conheciam. Então agora cada um se conhece, cada um faz... E eu na apresentação, na recepção aos atletas, eu pedi que cada um se levantasse, dissesse o seu nome e dissesse a função. Qual é a posição que ele joga? Porque foi ridículo a participação do Criciúma no Campeonato Catarinense. Mas serviu de exemplo. Como dizem que do limão se faz uma limonada, o Criciúma aproveitou essa situação, obviamente que botou toda a energia, vieram outras pessoas para ajudar nesse projeto todo, a diretoria tem um papel institucional, mas hoje os gerentes, que é essa subdivisão que o presidente Antenor fez, ele tem um superintendente, que é o Domingos Sesca, nós fizemos essa divisão com gerentes, cada um cuidando do seu setor, unimos essas forças, o Criciúma não tem sucesso, como foi dito aqui, qual é o segredo? Não tem segredo. Quando você faz com amor, quando você faz com paixão, quando você acredita nesse projeto, obviamente que tudo tem que dar certo. A tendência é dar certo. Nós lançamos uma campanha antes de começar o campeonato, se chamava Eu Acredito. Mas você pode até falar desse marketing, você trouxe algumas coisas institucionais, pode até mostrar, né? Camisas, pode até mostrar para o telespectador, para o assinante do PFC, as flâmulas. Olha, né? Eu trouxe aqui um cachecol. Vocês fazem campanhas, nós temos muitas semanalmente. Semanalmente. A cada jogo, nós temos um planejamento anual
desde que iniciou a Série B. Nós temos... até esticar, ou mostrar. Eu vou esticar aqui para mostrar que esse é o título da campanha. Eu acredito. A campanha eu acredito. Onde você sai de um campeonato catarinense em 7º lugar e entra num brasileiro arrasador. Por quê? Porque todo mundo passou a acreditar. Nós acreditamos no elenco, o gerente de futebol, o diretor de futebol, a equipe do marketing, a equipe do financeiro, a equipe do administrativo, a equipe do jurídico, que tem uma participação fundamental, todos passaram a acreditar. E primeiro você tem que vender essa energia interna, para depois aí externar isso. E é o que tem acontecido até o momento. Qual é o orçamento do Criciúma, Cláudio, para o Campeonato Brasileiro? 15 milhões ao ano. Esse orçamento foi anual. Nós temos em torno de 1.300.000 ao mês para o Campeonato Brasileiro. É uma façanha, né? E tem um jogador lá, e o João Paulo e o Araldi podem até falar, Zé Maria, o Zé Carlos, Zé do Gol, está fazendo gol e tudo mais, de todo jeito, né? 18 gols no turno do Campeonato Brasileiro da Série B, é um negócio incrível. Está surpreendendo a si próprio, o Zé, porque o Zé já teve bons e maus momentos no futebol, né? Já teve passagens por grandes clubes do futebol brasileiro, como o Cruzeiro, e de repente o Zé voltou a brilhar no Criciúma. Hoje o Zé, eu considero que um time de futebol, ele precisa ter o seu ídolo. Time de futebol sem ídolo, a torcida não identificando um ídolo, esse clube tem dificuldade, esse time tem muita dificuldade. E o Zé resgatou, inclusive, isso ao Criciúma. Nos últimos anos, o Criciúma vinha carente de um ídolo. O José faz essa figura do ídolo. Isso é muito importante para uma equipe vencedora. Você pode pegar na história, e todos os clubes vencedores, eles têm necessariamente a figura de um ídolo. Isso facilita muito também o trabalho do próprio marketing, da própria direção do Criciúma. Claro que tem lá sua dificuldade para administrar o ídolo, né? Volta e volta, sai. E ele teve um problema sério com a diretoria em abril, né? Durante o Campeonato Catarinense, que ele reclamou de uma postura da diretoria, ele foi afastado 6 dias depois. O Araldi e o João Paulo podem até lembrar. Ele chegou até dar declarações, até chorar, né? Porque ele é muito identificado com a torcida. O povo de Criciúma gosta muito Os filhos dele nasceram em Criciúma. E eu acho que no mundo do futebol o pessoal diz, né? Quando a fase é boa, a bola bate na canela e entra. Mas é preciso que a gente diga também que o Criciúma consegue, às vezes, a vitória aos 49 minutos do segundo tempo, porque a parte física está em dia. O Zé Carlos está com a parte física em dia, como a gente diz aí, na ponta dos cascos. E é por isso também que ele consegue fazer um bom campeonato brasileiro. Porque fora lado emocional, que mudou muito do campeonato catarinense, vive uma boa estrutura também familiar, mas a parte física dele hoje realmente está excelente, né? Por isso que ele consegue ser importante para o clube. Mas o Zé, naquele momento em que ele deu essa declaração, foi por causa do assédio dos clubes da Série A do futebol brasileiro. O Zé, artilheiro da Série B, com uma proposta salarial, foi necessário refazer isso. E essa é uma dificuldade que clubes como o Criciúma, na Série B, têm. Quando revela um jogador, ou quando um jogador vai muito bem, como é o caso do Zé Carlos, necessariamente aparecem clubes aí, e esse assédio mexe com a cabeça do jogador. Foi o que aconteceu. O Zé Maria deu uma pergunta para o Cláudio Gomes. Cláudio, não existe milagre. No futebol não existe milagre. Pode até, às vezes, a bola bater na canela, como ele disse, entrar, mas no todo o time tem que jogar, o time tem que estar bem organizado e tem que estar bem preparado fisicamente. O Criciúma já viveu na sua vida momentos altos e baixos. Já chegou à Série C do campeonato, hoje está com os 2 pés, podemos quase que dizer assim, de volta à Série A. Vive um momento muito bom, vive um momento de glória. Mas o torcedor do Criciúma, que expectativa ele deve ter, que certeza, não uma expectativa, que certeza ele deve ter de que não vai acontecer novamente, de que ele pode esperar que daqui mais para frente ainda. Qual é o projeto, se é que existe um projeto? Zé, a única certeza que nós podemos dar para o torcedor é que nós vamos estar fazendo esse mesmo trabalho, essa mesma união do grupo. Esse é o resultado, o diferencial do Criciúma até hoje. Nós temos, sim, projeto, planejamento para subir, nós temos um planejamento que envolve Copa do Brasil, nós temos ainda, dentro do planejamento, a ânsia de jogar uma Libertadores da América. São novos tempos. Voltar a jogar. Voltar a jogar, até pela nossa participação. Jogou em 92. Foi eliminado pelo São Paulo nas oitavas de final, né? Não tinha como ganhar do time do São Paulo com o Tele, com o Raí, com o Palhinha.
E o Criciúma realmente teve uma apresentação à altura, representou bem o estado. É uma pena, o Figueirense acabou não indo representar o estado também na Libertadores. Ao contrário do que as pessoas pensam que a gente torce contra, não. Nós vemos com uma nova política, um novo pensamento. Nós queremos que os clubes catarinenses realmente estejam acompanhando a boa fase. O Joinville agora é um exemplo. Começou a subir dentro da competição, já está no G4. Então, acabou o turno em terceiro lugar, né? Em terceiro lugar, isso fortalece... Foi campeão da Série C no ano passado. Isso fortalece muito o campeonato, o futebol catarinense. A Federação Catarinense também se consolida com isso. O Joinville vem numa ascensão, foi campeão da Série C, agora... uma participação fantástica dentro da Série B. Então, foi falado aqui a preparação física. Futebol não é quem termina, não quem começa, é quem termina, da forma que você termina. Não adianta você fazer 3-0 no primeiro tempo e tomar 4 no segundo tempo. Então, você tem que ter esse cuidado. A preparação física do Criciúma é um diferencial? Sim, é um diferencial. O jurídico do Criciúma é um diferencial? É um diferencial. São detalhes que o futebol vai nos ensinando que você tem que estar preparado para isso. Qual é a relação que vocês têm, por exemplo, com o Paulo Comelli, que é o treinador do Criciúma, que está à frente dessa campanha? Como é que é o tipo de relacionamento que tem essa diretoria, que o presidente Antenor Angeloni assumiu em 2010, uma filosofia de trabalho completamente diferente do que acontecia no clube? Olha, eu posso te afirmar que assim, nós respeitamos muito os departamentos. No futebol nós temos o Valdeci Juarez Rampinelli, que é o nosso diretor de futebol. Tem o Rodrigo Pastana, que tem desenvolvido um trabalho excelente também na formação desse grupo. E o Paulo Comelli tem toda a liberdade, todo o respeito, todo o respaldo da nossa diretoria. Acima de tudo, tem todo o respeito. E é o professor, tem desenvolvido um trabalho excelente. Nós não temos nada a se queixar. É uma pessoa de muito fácil trato, sabe? Ouve, é atencioso, é educadíssimo. Tem o Bruno, que também faz um trabalho excelente, que é o filho dele, que é auxiliar técnico dele 2. Nós temos o Silvio Criciúma, que é nosso auxiliar técnico número 1, que é sempre importante o clube ter um auxiliar técnico dele, fixo, para que consiga manter esse trabalho. Então, eu só quero concluir a pergunta de que o torcedor pode contar, pode continuar acreditando, porque a diretoria do Criciúma acredita na subida para a Série A. Agora, nós não podemos aqui nos descuidar desses detalhes, nós não conquistamos nada. Pezinho no chão, futebol, sim. O marketing é que voa um pouquinho, é que sonha um pouquinho mais, porque é muito importante essa ascensão. É um projeto para quantos anos? Nós temos um projeto para 5 anos. O nosso pré-planejamento é de 5 anos. Até porque o Criciúma, hipoteticamente, ele foi alugado pela GA, certo? Mas ele não perde a raiz de clube de futebol, ele hoje é desenvolvido, ele não é um clube empresa, mas ele é administrado como se fosse uma empresa, e respeitando o seu quadro social, respeitando o seu estatuto e respeitando, acima de tudo, todos os sócios e torcedores que são apaixonados demais. Nós temos uma cidade com 200 mil habitantes, mas o Criciúma não é mais de Criciúma, o Criciúma é da região sul. O Criciúma é o clube mais querido de Santa Catarina. Então, é muito comum você ver o torcedor do Avaí torcer para o Avaí, mas a segunda opção, ele, dentro de Santa Catarina, ele tem simpatia ao Criciúma, o torcedor do Joinville, o torcedor do Figueirense, que nós respeitamos a todos hoje. Você falou grupo GA, só para esclarecer, o grupo Angeloni. Não, né? é a gestão de ativos do Grupo Angeloni. Confunde um pouco. É formada pelo Antenor e pelo Arnaldo, que são os 2 irmãos, são proprietários da rede de supermercados Angeloni, que é a 7ª maior do Brasil, que hoje emprestam para nós todo o conhecimento, toda a dedicação, toda a paixão, todo o amor ao Criciúma Esporte Clube. É uma gestão diferente, assim, né? A gente tem visto como é que é a relação, por exemplo, o futebol é cheio de investidores, né? Investidores que têm fatias, né? Aquela coisa toda, pizzas do futebol. Como é que trabalha o Criciúma nesse sentido? Tem empresário? Como é que está essa questão aí de investimento do futebol do Criciúma? No Criciúma, hoje, 100% do investimento é pela GA. Nós não temos nenhum empresário investindo no Criciúma, somente o Antenor e o Arnaldo. O Antenor atua como presidente. O Arnaldo já é mais tranquilo, já é mais afastado, é mais palpiteiro do que participa mesmo. Ele até brinca que é palpiteiro, mas são os 2 irmãos hoje que são os maiores investidores. Eles juntos já aplicaram mais de 12 milhões no Criciúma. Nós temos aí mais de 7 milhões em reformas no estádio, em projetos aprovados também no Ministério dos Esportes. Existe toda uma revolução. O Criciúma vem passando por uma transformação. Para
Para você ter uma noção, em 2009, o Criciúma tinha R$65 mil de receita de patrocínio na camisa. Hoje, chega a superar a marca de R$500 mil. É uma boa marca. Haroldo, João Paulo. Eu queria falar, o importante é, muita gente pergunta, Rio, São Paulo, pessoal que acompanha sobre o Criciúma do Brasil inteiro, como que uma cidade de 200 mil habitantes consegue ter uma equipe que é a única na história de Santa Catarina que disputou a Taça Libertadores da América, é a única que tem o título de campeão da Copa do Brasil e está aí a passos pequenos, né, quase alcançando a volta à elite do futebol brasileiro. É preciso a gente lembrar que na década de 60, Criciúma praticamente mandou no estado, porque de 60 a 69, a cidade teve 6 títulos estaduais. 5 com o Metropol, 1 com o Comerciário, que virou a ser o Criciúma, e teve um vice-campeonato. Então, de 9 títulos, 6 a cidade de Criciúma venceu e ainda teve um vice-campeonato. Então, ela está resgatando aquele ciclo de 60, resgatando também o ciclo do final da década de 80, começo da década de 90, com a ascensão do Criciúma, e realmente essa volta que está trazendo uma autoestima, e aí entra a minha pergunta, autoestima é o terceiro ciclo de autoestima, não só de Criciúma, mas também das cidades vizinhas que o Criciúma hoje consegue ter um amplo número de torcedores. Eu quero saber como está sendo feito esse angariamento aí de torcedores das outras cidades vizinhas que há muito tempo estavam sem equipes de futebol. O caso de Tubarão, né, que tem aí as equipes em escassez, e hoje, se vai a Tubarão, você vê o torcedor com a camisa do Criciúma. A fase do time ajuda em tudo. Quando você está ganhando, você obviamente que atrai essas pessoas que não deixaram morrer a paixão pelo clube, não deixaram morrer a paixão pelo futebol. Nós temos torcedores de Braço do Norte, de Armazém, de Tubarão, de Jaguaruna, nós temos torcedores de Turvo, de Sombrio. Então são as regiões que obviamente contemplam o nosso futebol, eles estão lá para nos apoiar. Só que a paixão deles nunca morreu. Inclusive quando nós assumimos lá em 2010, a campanha era Criciúma Minha Paixão. Nós não criamos a roda, mas nós despertamos novamente aquela paixão. E aí quando o clube começa a dar resultado, isso não é só no Criciúma, isso é nos clubes do Rio, São Paulo, isso é nos clubes da Alemanha. Recentemente eu vim de um treinamento que foi dado por um doutor, e foi pesquisar na Europa, que é a escola do futebol, em termos de licenciamento, em termos de exploração da marca, e ele fala justamente sobre isso. Não muda o futebol brasileiro para o futebol da Europa nesse sentido de sazonalidade. O time vai bem, você tem que ter estrutura para ir bem. Aí você tem que ter, obviamente, um grupo com inteligência para ir lá resgatar, sabe, cutucar aquela paixão do torcedor que estava pelo menos adormecido. Porque, infelizmente, o futebol, ele é 100% ciência. Mas ele é movido 90% pela paixão, pela emoção. Então esse é o momento. Quando você desperta, tem que ter a expertise de ir lá buscar ele novamente. Aí com promoções, com plano de sócio, com algo que realmente o atraia e faça ele voltar aos estádios. Eu gostei da provocação do Zé e eu gostaria de aprofundar isso. Porque parece que o Cláudio falou aí em 5 anos, mas para o torcedor ficar melhor identificado, nesses 5 anos, o que é projeto de Série B e o que é projeto de Série A para o time do Criciúma? Porque o futebol vive de resultados e o torcedor não tem paciência para ficar disputando uma Série B e ficar num grupo dos 4 da Série B e lá nas últimas rodadas ter alguma dificuldade. Isso provoca um impacto muito grande. Nesse período aí, nessa fase de 5 anos do projeto do Criciúma, eu gostaria que o Cláudio nos falasse sobre o que é a Série B e o que é a Série A nesse projeto, se pode ser feito isso. Bom, João, primeiro, obrigado pela essa pergunta, porque dá a oportunidade realmente de esclarecer para o torcedor e para quem assiste o Camarote que o futebol ele é um pouquinho mais complexo que uma empresa normal, porque tu precisa do plano A e do plano B, certo? Mas a gente pode, eu até vou pedir o seguinte, depois do intervalo comercial, a gente fala um pouquinho sobre planejamento A e planejamento B. Vou ajudar o âncora aqui no programa. Camarote FC faz um rápido intervalo e na volta, além dessa resposta do Cláudio Gomes, a gente também vai abrir espaço para as perguntas do sócio premier, do assinante do PFC Internacional e da Globosat HD. Rapidinho, a gente volta já com Camarote FC. Os outros